Olá, eu hoje vou falar sobre as inspeções no extintor de incêndio, um pouco sobre a primeira inspeção, chamada também de inspeção de primeiro nível. Vou falar com mais abrangências sobre a inspeção secundária, que é a de segundo nível, e um pouco sobre a inspeção terciária de terceiro nível. A primeira inspeção, chamada primária de primeiro nível, ela é feita dentro da empresa por qualquer pessoa que entende um pouco mais do aparelho de extintor de incêndio. Ele conhece um pouco sobre os componentes do extintor, um pouco mais de leitura sobre aquelas etiquetas coladas ali, e com essa compreensão faz-se uma inspeção visual. Analisa ali o anel, que deverá estar com a cor do ano, azul para o ano de 2022, preta para o ano de 2023, e conhecedor, então, do aparelho, analisa e vê se está tudo em ordem. Sempre com a preocupação da validade da recarga que está ali naquele extintor. Por que da preocupação? É que a recarga, ela é anualmente, tem prazo de validade. E quando completa ali um ano, deverá ser retirado o extintor de dentro da empresa e ser levado para uma empresa especializada em manutenção e recarga daquele extintor. Empresa essa que deverá ser credenciada ao Corpo de Bombeiros, e a empresa não sendo credenciada, a empresa não deverá fazer sua recarga ali. Fazendo então a manutenção, inspeção de segundo nível, a secundária, o aparelho retorna para a loja, será colocado no lugar onde ele estava antes, programado um lugar previamente estudado dentro do projeto de segurança do trabalho. Então vamos aqui aos slides. Primeiramente, é de se falar da obrigatoriedade desse anel ali no extintor de incêndio. E essa obrigatoriedade, falando da manutenção do extintor e também das cores daquele anel, fala aqui que a manutenção dos extintores e as cores dos anéis de identificação, ela é estabelecida pelo anexo C da portaria número 58/2022. Essa é uma portaria que deve tratar de extintores, não só sobre extintores. Fala também da empresa que deve ser credenciada ali, a empresa a qual você leva o extintor para recarga, e é definido também na norma ABNT-NBR 195 de 2018, e ali já fala sobre cores para a segurança, e cita também que para o ano de 2023 a cor do anel é a cor preta. Muito bom. Levado o extintor e recarregado, o extintor volta para a empresa, como falamos, vai estar ali no seu lugarzinho, e anualmente deve ser verificado e levado aquele extintor novamente para a recarga. Essa é a rotina dentro da empresa, podemos dizer assim. Primeiro, a verificação, a manutenção de primeiro nível, a primária, e vendo que aquele extintor tem prazo de validade, ou seja, a sua recarga tem prazo de validade, e que a cada ano deverá ser levado para a recarga, para que venha a ser aplicado ali a manutenção de segundo nível ou a secundária. Mas deverá haver ali um controle por parte da empresa. A gente sempre imagina assim, o extintor está ali, alguém tem que estar se preocupando com ele não pode ficar ali sem ter um dono, posso dizer assim, porque senão ele morre ali, perde validades, envelhece, enferruja, não é verdade? E o extintor, ele precisa ter um dono, alguém que se preocupa por ele. E o que deve ser feito? Aconselhamos que alguém dentro da empresa tenha as anotações, que dentro da empresa alguém faça uma anotação em uma caderneta, extintor, tipo de pó,
né? Se é pó químico, se é CO2. Anota ali quando foi a última manutenção com recarga, qual é a próxima, qual o dia, mês e ano que é a próxima. Essa preocupação terá que haver dentro da empresa, porque senão ele morre ali. Vamos aqui continuar. O extintor de incêndio, aqui fala assim, o extintor de incêndio que passou por manutenção, ele apresenta um anel de plástico entre a válvula e o cilindro, identificando o ano em que o serviço foi realizado, seguindo as programações das normas vigentes. Então, o dono, alguém, né, suposto, olha, eu me preocupo por aquele aparelho, da responsabilidade, ele está pendurado ali, ou ele está posto sobre um lugar, e a preocupação deverá existir. A cor do anel, quando foi executado o último serviço, ok? Então, vamos continuar aqui. Aí vem sempre uma pergunta, e qual é a diferença entre manutenção de primeiro nível e a de segundo nível? Como já vimos anteriormente, a inspeção de primeiro nível é feita dentro da empresa por uma pessoa, eu chamei aqui de o dono, né, dele, para que alguém assuma. É feito dentro da empresa, conhecendo todos os componentes do extintor, se tudo está em ordem e se a carga está dentro da validade. Já a inspeção de segundo nível é a retirada do aparelho e levado a uma empresa que fará a sua manutenção. Vamos dar sequência. Ali na manutenção de segundo nível, como falamos, ela é feita por uma empresa credenciada pelo Corpo de Bombeiros e aquela manutenção é feita de forma preventivo-corretivo. Obrigatoriamente deve ser feita a cada ano. Por que de forma preventivo-corretivo? É porque é prevenção. Tem que se fazer a manutenção. Não pode deixar de ser feito. Ah, passou, venceu. Não pode. É feito antes um pouco, né? Um tempinho ali antes de completar um ano. E que serviço é feito nesse aparelho? Esse serviço, ele requer a desmontagem completa do extintor, fazem a limpeza de todos os componentes, inspecionam as roscas e partes internas. Eles realizam ensaios ali para ver se o extintor está funcionando, se não há vazamento, um exemplo. Fazem a execução da recarga, fazem a pressurização sobre ele, colocam novo anel, de acordo com o ano, a trava, lacre, fixam ali ao seu redor selo de identificação da conformidade, a etiqueta de garantia colocada sobre ele e também o quadro de instruções. E às vezes até pintam novamente. Olham lá se há corrosões no aparelho, pintam novamente e depois fazem todo esse serviço e colam as etiquetas novas ali, inclusive com o nome da empresa que fez aquela manutenção. Por quê? Porque a empresa ela tem que estar credenciada ao Corpo de Bombeiros, certo? Vamos adiante. Então, a manutenção de segundo nível é a desmontagem completa do extintor, olham ali os seus componentes, fazem limpeza, realizam a inspeção completa, toda a parte visual também das peças, da parte interna e também da parte externa. Todos os componentes que ficam sob pressão são então testados e ensaiados para que o aparelho esteja 100% pronto para uso na hora em que for precisar dele, certo? Vamos continuar. Vamos ver então um vídeo que trata sobre as inspeções de primeiro nível, segundo nível, terceiro nível. Existem 3 tipos de inspeções que a gente diz que são inspeções bastante importantes, né? Independente da área da segurança, elas são importantes. Porque existem as inspeções primárias, que são feitas na empresa, né? Justamente para quê? Para saber várias situações que eu vou mostrar para você. As inspeções secundárias, que são aquelas que são para a recarga desse extintor, tá? Então, ela vai ser enviada para uma empresa que é cadastrada a 1 metro, né? Que tem todos os procedimentos
para fazer recarga. Então, ele vai lá, retira todo o material que tem dentro, ele vai tirar a válvula, vai testar a válvula, vai testar todo o casco do, né, tipo, aparentemente, vai pintar novamente e vai recarregar o extintor. Isso seria a secundária. E a terciária é o teste hidrostático que a gente fala. É testar se esse casco está ok, né? Como que se faz isso? Submete esse casco a uma pressão, né? Que ela está... Essas pressões dependem do tipo de extintor, porque um é maior, outro é menor, um é de aço, outro não. Então, por isso que depende do tipo de extintor, está na NBR, falando exatamente qual é o tipo de extintor e qual é a pressão que deve submeter esse extintor, porque que é hidrostático, hidroágua. Então, enche ele de água e submete ele a uma pressão, para ver se ele aguenta, se o casco aguenta. Se ele aguentar, então ele pode ficar mais 5 anos. Voltamos então. Fica aqui uma mensagem. Como apagar um princípio de incêndio se você não tiver um extintor pronto para uso dentro de sua empresa? Falamos dentro da sua empresa, no lugar em que for necessário, né? Quer num prédio, quer numa casa, quer num show, né? Num evento, onde requer ali um extintor, onde haverá gente e um patrimônio, né? Porque o extintor ele vem a preservar o patrimônio da empresa, certo? Vamos adiante. Nosso muito obrigado. Queremos agradecer e até a próxima.